Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E a palavra está escrita no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 e 2, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ezequiel foi chamado por Deus para ministrar como profeta durante o cativeiro do povo de Israel, onde ele já proclamava as palavras de Deus ao povo, aos cativos. E quando ele estava no meio do povo, junto ao rio Quebar, os céus se abrem e ele tem visões de Deus. Ezequiel, aquele a quem Deus fortalece, vê a glória de Deus, vê os querubins, vê o trono e ouve a voz de Deus. Para sermos fortalecidos pelo Senhor em meio a tempos difíceis, precisamos ouvir a voz de Deus através da palavra, da Bíblia. Em João, capítulo 5, versículo 25, diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ouvir a voz do Filho de Deus traz vida, renovo, restauração, força para continuar a caminhada com Cristo até o fim. Amém? A palavra de Deus é o nosso consolo. Em Deuteronômio 31, versículo 8, diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deus está no comando da sua vida. Deus está tomando a frente da sua vida. E quando Ele toma a frente, tudo muda. O coração ganha forças, o impossível acontece e o fardo pesado se torna leve. E Ele, o Senhor, nos livra, protege e nos ajuda a vencer as provações e batalhas da vida. Deus vai na frente cuidando de tudo, do seu futuro. Deus quebra os laços do inimigo. Ele, o Senhor, vai na frente abrindo as portas. Você não está sozinho. Não temas e nem desanimes. O Senhor te ajuda a continuar a caminhada com Cristo até o fim. Coloque Deus à frente da sua vida. Coloque-o em primeiro lugar na sua vida e coisas grandes Deus fará por você e em você. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Esforce-se em buscar a Deus, que buscar a Deus seja o mais urgente, a sua primeira necessidade. Tenha necessidade de falar com Cristo. Separe um momento, ore, leve a Deus as suas causas, recorra a Deus em oração. Colocar Deus à frente da sua vida é examinar as Escrituras. Em João capítulo 5, versículo 39 diz assim: examinem as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Cuide da sua vida eterna. Vá a Deus. Caminhe para Deus. Examine a palavra de Deus e tenha vida.
vida eterna, ânimo, força, fé. Vença os obstáculos pela força que vem da palavra de Deus e da presença de Deus em sua vida. Amém? O Senhor está à frente da sua vida, não vos inquieteis. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Examine e viva o Evangelho. Pense na verdade, na Bíblia. Medite nela e receba a vida. Fale sempre com clareza. Seja sincero sobre o que Deus colocar em seu coração. Faça o bem. Ajude, console, ame, louve a Deus com sua vida e Deus fará coisas admiráveis em sua vida. Amém? Ezequiel é fortalecido por Deus comendo o pão da palavra, comendo o rolo e fortalecendo o seu coração. Fortaleça o seu coração com a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 3, versículo 10 diz assim: Disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer e ouve-as com os teus ouvidos. Posicione o seu coração para viver o chamado de Deus na sua vida. Encha o seu coração das palavras de Deus. Deus quer te levar ao cumprimento das promessas dele em sua vida. Encha o seu coração da palavra de Deus. Que o desejo de cumprir a vontade de Deus queime em seu coração. Cumprir o chamado de Deus dá o verdadeiro sentido à sua vida. Só Jesus pode te fazer feliz. Busque um encontro com Deus. Ame o Senhor de todo o seu coração. Queime de paixão pelos propósitos de Deus em sua vida e nenhum obstáculo poderá te paralisar. Tenha fome de Deus, de cumprir os propósitos de Deus em sua vida. Na vida, podemos buscar muitas coisas, podemos lutar para alcançar muitos objetivos, mas nada nos satisfaz como quando buscamos a vontade de Deus para a nossa vida. Todos aqueles que têm fome de Deus e da sua justiça ficarão satisfeitos. Busque sempre conhecer o Senhor por toda a sua vida, que enquanto você viver, você exalte, louve, bendiga e busque a Deus. Amém? Lute, esforce-se para que os sonhos que Deus colocou em seu coração aconteçam. E você vai ver como foi bom nunca ter desistido. Lute e sempre compartilhe a palavra de vida, a palavra de amor, uma palavra de fé e de esperança. Lute, faça cursos. Coloque Deus sempre em primeiro lugar em tudo que você fizer, pois Deus pode fazer tudo por você. Acredite que você é capaz. Coloque seu coração nos sonhos de Deus para a sua vida e eles se tornarão reais. Deus
sempre recompensa os que se esforçam. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Você só viverá o chamado de Deus quando posicionar o seu coração para viver os sonhos de Deus. O posicionamento começa de dentro para fora. Você precisa ter muito claro a vocação, o chamado de Deus em sua vida. Se posicionar é ter no coração a decisão de fazer a vontade de Deus, de obedecê-lo, de obedecer a palavra, de caminhar e avançar nos sonhos e projetos de Deus para a sua vida. Para a vocação, o chamado de Deus se concretizar em sua vida, você precisa ter ele claro em sua mente e coração e avançar sem desistir. Quando você comunica a palavra de Deus, anuncia o Evangelho e vive de acordo com os mandamentos e busca ao Senhor em primeiro lugar e ama o seu próximo como a si mesmo, seu posicionamento, seu chamado, sua vocação fica mais forte. O seu posicionamento para cumprir o chamado te deixa mais forte espiritualmente pela força que vem de Deus para enfrentar qualquer obstáculo, oposição do inferno ou luta ou guerra que possam se levantar contra você. E para enfrentarmos e vencermos qualquer oposição que todo o exército de Cristo enfrenta, precisamos ter o nosso coração cheio da palavra de Deus. Precisamos ter um coração fortalecido por ouvir a voz do Senhor. Precisamos ter um coração posicionado para viver o chamado de Deus, a vocação que Deus tem colocado em seu coração. Amém? Ezequiel foi chamado para anunciar e ser atalaia. Deus te fortalece para você anunciar o Evangelho. E para anunciarmos, precisamos nos revestir das armaduras de Deus. O exército do Senhor precisa se preparar para o combate, se revestindo das armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica
por todos os santos. Cristo é o nosso general e vai à frente da batalha. O general nos alistou não para ficarmos de braços cruzados, mas para uma árdua batalha, uma batalha contra as forças do mal. E para vencermos essa batalha, que é no mundo espiritual, precisamos nos fortalecer, nos tornarmos fortes, nos tornarmos resistentes. E a nossa resistência é no Senhor, no lugar da presença de Deus. É buscando ao Senhor todos os dias que venceremos qualquer oposição que se levantar contra a igreja. Os guerreiros, os soldados de Cristo, precisam se revestir das armaduras de Deus para que possamos estar firmes, resistentes contra o inferno. O inimigo de todo cristão que serve a Cristo são os espirituais, as forças das trevas, que querem destruir o povo de Deus. Nós não estamos sozinhos nessa luta. Jesus está conosco, está com você e lhe dá uma armadura espiritual. Revista-se dela e você vencerá. Amém? Revista-se do cinto da verdade, que é cingir os lombos com a verdade. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Fortaleça-se estudando a palavra de Deus e crendo nela. Busque compreender, examinar a palavra de Deus. Passe tempo com a presença de Deus, estudando, ouvindo a voz de Deus. Fortaleça o seu coração com a palavra de Deus. Amém? A verdade te santificará, te preparará para a vinda e te fortalecerá em meio a tempos difíceis. Em João capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos santifica. Estamos no fim dos tempos e precisamos ter o coração cheio da verdade. Segunda armadura, a couraça da justiça. Revista-se da couraça da justiça. A couraça cobre o peito e as costas. Ela guarda o seu coração e te protege dos ataques do inimigo. Tenha um coração cheio de amor pelo próximo. A justiça é a característica dos justos. Faça o bem, ajude o seu próximo. Ame, tenha uma palavra de vida. Una-se com o seu próximo. Seja útil no reino de Deus. Frutifique, busque a Deus, obedeça às leis de Deus e seja justo. Revista-se da couraça da justiça. Em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Esse é o caminho da paz, da justiça. Faça o bem. Amém? A terceira armadura, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Revista-se, proclame o evangelho da paz. Calce os pés e prepare-se. Organize-se, treine, estude, para que você possa compartilhar ao povo de Deus, ao próximo, o conhecimento da palavra de Deus, que traz salvação, libertação e paz. Em Lucas capítulo 1, versículos 76 e 77 diz assim: e tu, ó menino, serás chamado
profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Calçar os pés é se preparar, buscar conhecimento, entendimento da palavra de Deus, compartilhar o conhecimento, ensinar, anunciar a palavra de Deus com clareza, assim como João anunciou, preparando o caminho do Senhor. E para isso, precisamos subir ao monte da presença de Deus para aprendermos, ouvirmos a voz de Deus, termos a sua direção, para sermos instrumento de Deus e sermos a voz que clama em meio a tempos difíceis. Amém? A quarta armadura, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos o Espírito Santo através da palavra de Deus, a nossa fé é instantaneamente restaurada, avivada. Temos a certeza da proteção, cuidado, zelo, amor, sustento do Senhor para com a nossa vida. Ter fé é confiar em Deus e em sua palavra. A confiança na palavra do Senhor é a nossa proteção, o nosso escudo da fé, que guarda o nosso coração dos dardos inflamados do maligno. Tome, beba, tenha sede da palavra de Deus e ela será o seu escudo, a sua proteção contra os dardos do maligno. Amém? A quinta armadura, o capacete da salvação. Revista-se com o capacete da salvação. O capacete é a certeza da salvação e é também o nosso esforço para alcançar a salvação, mergulhando nas águas da presença de Deus, da palavra de Deus, da oração, da adoração, para estarmos sempre preparados. A salvação deve ser conquistada com esforço, força e perseverança de viver segundo a palavra de Deus e seus mandamentos. Em Mateus, capítulo 11, versículo 12, diz assim: E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Desde os dias de João Batista até agora, o inferno faz oposição, luta, guerreia contra o reino dos céus e seus filhos, e também pela nossa força e resistência e busca perseverança em fazer a vontade de Deus que tomamos posse da nossa salvação. Amém? A sexta armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a Bíblia toda, que tem poder para alcançar o lugar mais profundo do íntimo do ser humano e trazer vida onde há morte, e trazer restauração onde há destruição, e trazer cura na alma onde a alma está enferma, e trazer salvação ao perdido. Precisamos estar aptos a usá-la com sabedoria e entendimento que vem de Deus para sermos bênçãos, utilizando essa espada que é poderosa para nos fortalecer e trazer salvação à nossa vida e à vida de muitos. Hebreus 4, versículo 12 diz assim: A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir
os pensamentos e propósitos do coração. Somos escolhidos e chamados por Deus para fazer a diferença. E como soldados de Cristo, precisamos estar sempre preparados. A nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra o inferno. E com Cristo, que é o nosso general, que vamos vencer qualquer luta ou oposição que se levantar contra a igreja do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos a buscar sempre em Ti a nossa força, o nosso consolo, a nossa ajuda, pois Tu sempre estás conosco e nunca nos abandona. Fortalece, Senhor, o coração abatido, anima o coração que está desanimado, traz respostas às causas impossíveis, que todo fardo pesado, em nome de Jesus, saia, que a Tua presença visite cada lar, cada família, traga união, traga amor, traga vida, em nome de Jesus. Que queime em nosso coração, Senhor, o desejo de cumprir o chamado, de cumprir a Tua vontade, pois só na Tua presença, só cumprindo e caminhando nos propósitos do Senhor, que seremos felizes, que seremos satisfeitos, que o nosso coração esteja a cada dia posicionado a fazer a Tua vontade, posicionado em obedecer, que possamos a cada dia buscar, Senhor, revestimento, reveste-nos com as Tuas armaduras, pois em tempos difíceis a nossa força vem de Ti, que o nosso coração seja cheio da Tua palavra, que possamos passar tempo na Tua presença, Senhor, porque é de glória em glória que somos transformados à Tua perfeita imagem, nos encontrando contigo, Senhor, que seremos renovados, avivados, transformados pela Tua presença. Dá-nos um coração cheio de amor, disposto a ajudar, disposto a amar, disposto a perdoar, que sejamos justos, Senhor, para viver, Senhor, a cada dia fazendo a Tua vontade, viver o amor, Pai, pois ser justo é o caminho da paz. Aumenta a nossa fé, Senhor. Tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração vai se cumprir. As promessas vão se realizar. Haverá milagres, haverá curas, haverá salvação, haverá restauração, Senhor, que restaura famílias, restaura, Senhor, vidas. Ajuda-nos sempre, Senhor, a mergulhar nos rios da Tua presença, onde nos encontramos contigo e somos transformados. Somos Teus servos, Senhor, capacita-nos, reveste-nos com toda a armadura. Nos ajuda, Senhor, a cada dia ser bênção nas Tuas mãos, que todo mal que se levantar contra a nossa vida seja repreendido, que se bata em retirada em nome de Jesus, pois a vitória é do povo de Deus, a vitória é daquele que busca ao Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, pela nossa vitória. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.